Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Estou gostando dessa nossa nova fase de diálogo, né? Que é a boa nova. É muito importante falar do Mestre Jesus, dos seus ensinamentos, né? Graça e verdade para todos. E eu queria, nessa nossa segunda conversa, dizer que a gente comete um erro muito comum, né, quando a gente não tem essa intimidade com o Evangelho. A gente se esquece que a Bíblia é uma biblioteca. Assim, eu confesso que eu nunca ouvi isso de ninguém, né? Mas eu ouvi as pessoas explicando que a Bíblia é uma reunião de livros. Não é um livro que tem um capítulo, o segundo capítulo, não são assim coisas coerentes. São vários livros, né? Claro que tem um propósito de explicar, né, a crença no Messias, a fé no Messias, e depois o trabalho dos seus discípulos, dos apóstolos, depois que ele esteve aqui na Terra. Mas, então, a gente se esquece que a Bíblia é uma biblioteca. E o Espírito Santo inspirou, né, vários sábios, várias pessoas comprometidas com a Boa Nova, a reunir esses livros, né? Quem é Jesus, de onde ele veio, né, qual é o Deus de quem ele fala. E isso, né, a gente sabe que através desses livros reunidos, que Jesus, né, ele nasceu na comunidade judaica. Então, assim, se reúne os livros desde Moisés, que é o primeiro, né, nos diz, o primeiro profeta do judaísmo que libertou o povo hebreu do cárcere do Egito, né, e levou o povo para a terra prometida. Então, isso tudo começa com os livros de Moisés, né, e vai completando a história dos reis, conta a história do rei de Davi, que, segundo a tradição, é a família, né, que deu origem a Jesus. Então, assim, a gente vai conhecendo como foi constituída as tribos judaicas, né, através de Jacó e os seus 12 filhos, né, formando as 12 tribos. E então é muito interessante isso, como Jesus, né, é confirmado como o Messias. E isso dentro da compilação desses livros. E o quanto também esse Messias ele foi perseguido em vida e os seus discípulos também foram perseguidos. Então, aí você tem duas fases desses livros. Você tem o Velho Testamento, que conta a história do povo hebreu e a formação do judaísmo, né? E também você tem o Novo Testamento, que é a partir da Boa Nova, a partir da presença de Cristo, né, de Jesus aqui na Terra, e o trabalho subsequente dos seus discípulos. E, e a pergunta que faço, né, a Bíblia católica, a Biblioteca Católica reunida, tem mais livros que a Biblioteca Protestante reunida. E uma Bíblia é mais sagrada do que a outra porque a católica tem mais livros do que a protestante? Essa é a pergunta. É mais sagrada por ter mais livros? Isso mostra que a biblioteca ela pode ser infinita, né? Você pode reunir vários livros para você formar o seu conhecimento. Mas a graça e verdade você vai encontrar na Boa Nova, no Evangelho, né? Nos 4 Evangelhos que conta a vida de Jesus e de todo o seu trabalho e todo o seu ensinamento. A graça e verdade veio por meio de Jesus, né? A lei veio por meio de Moisés, mas a graça e verdade por meio de Jesus. E a sua biblioteca ela pode ser ampliada, né, cada vez mais. Mas é importante você sempre beber, né,
da fonte inesgotável de ensinamentos, que é a Boa Nova nos 4 evangelhos. E o Espírito Santo inspirou as pessoas a nos trazer, né, até hoje. E a partir disso, né, num gesto de fé, praticando a verdade, né, e sendo merecedores da graça e misericórdia de Deus, a gente vai construindo o reino dos céus, né, um mundo cada vez mais bonito, um mundo cada vez mais sereno, para que a gente possa viver, né, na paz prometida, na terra prometida. E a gente precisa lembrar que, assim, nenhum judeu é completo se ele não conhecer a Torá, que é os 5 livros de Moisés que compõem o Velho Testamento. Como nenhum português é completo se ele não conheceu os Lusíadas, que é o livro de Camões que conta a história do povo português, né? A Torá conta a história do povo judeu, do povo hebreu, e o Lusíadas de Camões conta a história do povo português. Você conhece a história do Brasil? Você precisa conhecer a história do Brasil também. Então, nenhum brasileiro ele é completo se não conhecer os Sertões de Euclides da Cunha, que conta a história de Canudos, conta a história de um governo irresponsável colocando o povo lutando contra o próprio povo, né? Por motivos duvidosos, suspeitos e mesmo inconfessáveis. Então, para a gente que é brasileiro, conhecer o Brasil é essencial ler os Sertões. Os Sertões, ele é importante para a gente nos conhecer, como o Lusíadas é importante para os portugueses, como a Torá é importante para o povo hebreu. Então, assim, até dia 15 de novembro, dia da República, né, eu estou deixando meu cabelo e a barba crescer em homenagem a Antônio Conselheiro, vítima da ambição, da falta de Espírito Santo dos governantes brasileiros da época. E, assim, é um grande protesto. Vocês querem fazer protesto? Vocês querem mostrar que o gigante acordou? Lembre de Antônio Conselheiro, né? Deixa a barba e o cabelo crescer durante uma semana, 15 dias, um mês, né? Para a gente poder lembrar sempre dos fatos importantes da nossa história e saber o quão o opressor, né, escraviza o povo. Então, graça e verdade, caris, caia aletheia, para todos vocês.